Só podia ser homem para dirigir desse jeito. Vai pilotar um fogão que é o teu lugar. Agora que tem filho, sabe que pode se prejudicar aqui na empresa, né? Vai ter que faltar trabalho quando a criança ficar doente? Depois não reclama se for demitido. Tá usando essa roupa para chamar a atenção de quem? Quer ser assediado? Ou quer cargo na empresa? Tem certeza que vai dar conta de conciliar o serviço de casa, os filhos e mais a vida profissional? Melhor tu parar de trabalhar, dar mais atenção para tua mulher e para os teus filhos. Se você é homem e se sentiu incomodado com essas frases, saiba que essa é uma realidade diária de muitas mulheres. Neste Dia Internacional das Mulheres, não basta apenas desejar felicidades pelas redes sociais. É preciso combater o assédio, a violência e lembrar que existe uma luta constante em busca de equidade e direitos básicos. Você sabia que quase um terço das mulheres brasileiras já sofreu algum tipo de violência familiar ou doméstica? E que 74% delas acreditam que o problema aumentou nos últimos 12 meses. Segundo dados do Observatório da Violência contra a Mulher, 62% do público feminino acredita que o Brasil é um país machista. E para debater um pouco mais sobre essa situação, nós conversamos com a professora aqui da Unisc, a pós-doutora em Direito, Caroline Bittencourt. Feliz Dia da Mulher! Primeiro, é uma alegria poder estar conversando, né, sobre esse dia que é tão relevante no sentido, não é um dia, né? É uma marca para que a gente lembre que é uma luta sempre necessária e que a gente precisa estar o tempo todo relembrando que o papel da mulher e o direito da mulher é onde ela quiser, né? E talvez isso está conectado com a resposta da tua pergunta. Eu acho que o grande problema é o papel social que foi atribuído à mulher. Então, o estereótipo social de o que se espera da mulher, qual é a característica da mulher, o que ela deve suportar, como ela deve se comportar na sociedade, cria essa espécie de estigma e também até um acordo social tácito que a gente costuma reproduzir com uma certa naturalidade, justamente porque está introjetado numa cultura ainda bastante patriarcal, machista. Então, nós mulheres realmente, inclusive, aceitamos muitas vezes esses rótulos. Então, tem pesquisas científicas que diz que mulheres se envolvem muito menos que acidentes do que homens, conforme tu mencionou. Mas o estigma social de que a mulher, né, ela tem essa dificuldade, por exemplo, para dirigir, para se localizar, é maior do que os dados científicos que a gente possa apostar. Por quê? Porque isso está introjetado nesse imaginário, nessa cultura, nessa perspectiva social. Da mesma forma, né? O quanto a mulher deve ser grata pela sociedade que abriu espaços de trabalho para ela. Então, que bom que a mulher está no mercado. Não, é muito mais do que isso. É um espaço que nós conquistamos, que nós lutamos e que a sociedade necessitava que nós ocupássemos justamente para a gente também contribuir para a economia, para a perspectiva doméstica, no sentido de nós termos uma nova configuração dessas relações sociais e um papel fundamental que a mulher exerce no âmbito econômico da nossa sociedade. De que forma a gente vai conseguir fazer com que um dia a gente possa chegar a esse ponto de não ser um favor, não ser uma graça as coisas que a gente conquistou, os espaços que a gente conquistou e que são nossos de direito? Então, eu acho essa pergunta excelente, por quê? Porque não se trata de uma luta individual, é uma luta coletiva. Um dos problemas da nossa sociedade é essa tendência de a gente buscar pegar um exemplo, um caso de sucesso e tentar transformar ele naquela regra geral. Então a gente costuma dizer: nossa, mas olha aquela mulher, que importante que ela conseguiu ser, como é que ela conseguiu passar para determinado cargo, como é que aquela mulher conseguiu ocupar aquele cargo de poder, como é que aquela mulher se tornou uma autora relevante. É evidente que méritos individuais, pessoas que foram faróis dentro da nossa sociedade, mulheres que romperam estigmas, barreiras, que tiveram coragem num determinado momento histórico de lutar contra aquela injustiça social,
são mais do que inspiradoras, relevantes, necessárias na sociedade. Mas não é assim que nós vamos mudar a sociedade, através de mulheres que tiveram que ser verdadeiras heroínas para que isso pudesse acontecer. Então, nós temos, né, o caso, hoje nós temos uma luta contra a violência doméstica porque uma mulher conseguiu levar essa luta a uma dimensão maior depois de ter sido vítima de reiteradas violências, de ter atentado contra a sua vida. É isso que nós vamos calcar um parâmetro social a partir dessas lutas individuais? No meu entender, jamais. Nós precisamos que essa luta seja uma luta coletiva. E essa luta coletiva pressupõe uma organização da nossa sociedade e do Estado. A resposta, para mim, está em políticas públicas. Nós não temos que esperar ser vítima de violência para entender o problema que ocorre hoje na violência doméstica contra a mulher. Nós não precisamos, né, angariar um cargo importante dentro de uma empresa para descobrir que nós ganhamos de uma forma inferior ao homem ocupando os mesmos cargos e fazendo as mesmas funções. Ou seja, hoje nós já temos um conhecimento cultural, histórico, científico sobre essas questões, e o que impõe um dever do Estado com a sociedade e em parceria com a sociedade de estabelecer políticas públicas para que essas questões não continuem sendo reproduzidas. Um homem nunca vai saber o que é ser vítima de machismo, mas ele pode se sensibilizar com essa luta e se incorporar nesse debate, nessa prática, nessa mudança da sociedade. Então, a gente precisa que isso seja uma pauta não das mulheres, mas uma pauta da sociedade, né? E não basta ser com elementos formais. Por que eu digo elementos formais? Nós temos formalmente lá a possibilidade de ter reserva de cotas para mulheres concorrerem em partido político, mas a cultura da nossa sociedade sobre a perspectiva do papel da mulher na política não mudou. O que nós temos? Um Congresso que é majoritariamente masculino, eu estou falando quase 90%, que debatem pautas tão relevantes sobre a mulher, como sobre o seu corpo, sobre a perspectiva de aborto, sobre a perspectiva de tratamento do auxílio maternidade e tantas outras questões.